Às 4 horas da manhã, o céu do leste da Ucrânia ainda permanecia imerso numa escuridão densa, mas na elevação estratégica de Chapia, o ar estava tenso como uma corda de violino, pressagiando uma tempestade iminente. Esta cidade era comparada a uma fortaleza de betão armado, o último obstáculo a bloquear o avanço das tropas russas em direção ao Donbas. Um lugar onde os comandantes da OTAN e as brigadas de paraquedistas de elite da Ucrânia despejaram milhares de milhões de dólares para reforçar, transformando cada cave, cada edifício, em casamatas inexpugnáveis. Confiavam no denso sistema de comunicação por satélite Starlink e na rede moderna de sensores de alerta precoce fornecida pelos Estados Unidos. Acreditavam que todos os movimentos russos estavam sob controle, mas estavam redondamente enganados. Os russos não atacaram imediatamente com tanques ou artilharia, abriram o palco com uma arma invisível, mas 10.000 vezes mais temível, a guerra eletrônica. Das profundezas da retaguarda, os complexos estratégicos de guerra eletrônica Krasukha 4 e Murmansk-BM da Rússia foram ativados simultaneamente na potência máxima. Antenas gigantescas emitiram feixes de ondas de rádio de alta energia que varreram toda a área de Chapia como um tsunami eletromagnético invisível. Num instante, todos os ecrãs de controle no posto de comando da OTAN apagaram-se. O sinal GPS foi bloqueado de forma caótica, tornando os mapas digitais inúteis. As conexões Starlink, consideradas a artéria vital da informação, foram totalmente cortadas. Chapia tornou-se subitamente um oásis, cego e surdo, isolado do mundo exterior. Os oficiais da OTAN gritavam em pânico para os rádios, mas a única resposta era o chiar da estática branca. Um silêncio mortal envolveu os bunkers subterrâneos enquanto o medo do que estava para vir começava a infiltrar-se nas suas mentes. E então, quando o caos pela perda de comunicação atingiu o seu auge, o verdadeiro pesadelo desceu dos céus. A uma altitude de 12.000 metros, onde os sistemas de defesa aérea de curto alcance do inimigo não conseguiam chegar, a esquadrilha de caças-bombardeiros Su-34 Fullback da Força Aeroespacial Russa começou a despejar uma chuva de aço punitiva. Não eram bombas de queda livre imprecisas, mas sim bombas planadoras inteligentes Fab 1500 M54 equipadas com o módulo de controlo UMPK, guiadas pelo sistema GLONASS. Esses blocos de aço de 1,5 toneladas deslizavam pelo ar num silêncio assustador, dirigindo-se diretamente aos alvos previamente marcados pelos serviços de inteligência. O seu alvo não eram tanques ou infantaria, mas sim os pontos vitais, os pontos fracos do sistema de defesa, as torres de observação e as aberturas de ventilação dos sistemas de túneis. Explosões ensurdecedoras rasgaram a noite, fazendo tremer uma vasta área num raio de 50 quilômetros. O poder destrutivo de 700 kg de explosivos de alta potência em cada Fab 1500 criou crateras gigantescas como bocas de vulcão, engolindo edifícios inteiros que serviam de postos de observação. O betão armado desfez-se como bolachas. A poeira subiu centenas de metros, obscurecendo o céu. A onda de choque extrema propagou-se pelo solo, fazendo com que os paraquedistas escondidos nas profundezas dos bunkers sofressem fortes concussões, com sangue a jorrar dos narizes e ouvidos devido à pressão. Não parou por aí, alguns Su-34 lançaram bombas termobáricas ODA-500 nas entradas dos túneis expostas após a primeira vaga de bombardeamentos. A nuvem de gás combustível detonada sugou todo o oxigênio, criando uma zona de vácuo mortal à entrada dos abrigos, forçando o inimigo a recuar ainda mais para as profundezas da terra em busca de sobrevivência. Encolheram-se como ratos nas tocas, tremendo perante o poder avassalador e absoluto da Força Aérea Russa. Entretanto, no solo, uma encenação tática de alto nível estava a ser montada para enganar os olhos restantes do inimigo. A norte da cidade, onde o terreno era plano, a Rússia implementou uma operação de diversão em grande escala chamada Maskirovka. Centenas de modelos insufláveis a fingir de tanques T-72 e veículos de combate BMP-3 foram erguidos durante a noite, combinados com emissores de calor infravermelho simulando motores em funcionamento. A artilharia russa nesta direção também disparou intensamente projéteis de fumo e de iluminação, criando a ilusão de que uma ofensiva geral ao nível de um corpo de exército estava em curso. Os raros drones de reconhecimento da OTAN, apesar de sofrerem forte interferência, conseguiram registrar os enormes sinais térmicos a norte antes de caírem. Os comandantes da OTAN nos bunkers, ao receber informações fragmentadas, caíram completamente na armadilha. Acreditaram que a Rússia estava a concentrar toda a força no ataque a norte,
pelo que ordenaram apressadamente o deslocamento das unidades de tanques Leopard 2 a 6 e das equipas de caça-tanques com mísseis Javelin, abandonando as posições defensivas a sul e no canal para reforçar o norte. Não faziam ideia de que acabavam de expor o flanco mais vulnerável da cidade. Sob a proteção da escuridão e do caos criado pelas bombas, na zona do canal seco de Seversky Donetsk a sul, os verdadeiros fantasmas começaram a aparecer. Eram o batalhão de assalto especial da Wagner. Os guerreiros mais experientes, emergindo silenciosamente da lama, prontos para desferir o golpe de marreta fatal no coração do inimigo. Enquanto o solo acima tremia violentamente com os sismos aterrorizantes criados pelas bombas FAB 1500, a 10 metros de profundidade, uma outra marcha ocorria silenciosamente, mas com um nível de tensão e perigo nada inferior. Era a jornada do Batalhão de Assalto Especial da empresa militar privada Wagner, também conhecida pelo nome de código Orquestra Negra, aqueles que se especializam em semear o terror no inimigo a partir das sombras. O caminho que escolheram para se infiltrar em Chapia não eram as largas estradas asfaltadas, mas o leito do canal Seversky Donetsk, Donbas, parcialmente destruído. O canal, outrora artéria vital que trazia água a toda a região de Donbas, era agora um pântano caótico, atolado em lama negra e resíduos industriais. A água, perto do ponto de congelação, chegava ao peito dos soldados, transformando o local numa gigantesca banheira de gelo, pronta para acabar com qualquer um que não tivesse resistência suficiente. 500 combatentes da Wagner, selecionados entre os veteranos mais calejados, avançavam taciturnos na escuridão profunda do fundo do canal. Não vestiam uniformes de campanha comuns, mas sim fatos de mergulho secos, dry suits, pretos, que ajudavam a manter o calor corporal e impediam a água fria de penetrar na pele. As costas não levavam mochilas volumosas, mas sistemas de respiração de circuito fechado, rebraters, equipamentos especiais que não criam bolhas de ar, tornando a sua movimentação subaquática totalmente invisível aos dispositivos de observação na superfície. As suas armas também estavam seladas em bolsas impermeáveis especializadas. Eram espingardas de assalto especiais ASVAL e espingardas de precisão VSS Vintoreis com silenciadores integrados de calibre 9 mm, utilizando munições subsônicas perfurantes SP-6 capazes de atravessar os coletes à prova de bala da OTAN a curta distância sem causar grande estrondo. O espaço no canal era tão estreito e escuro que não se via a própria mão à frente do rosto sem óculos de visão noturna. O cheiro nauseabundo da lama, de carcaças de animais em decomposição e de pólvora estagnada invadia as narinas, provocando vômitos. Mas ninguém tinha permissão para tossir ou fazer barulho. O silêncio era a regra de ouro de sobrevivência, apenas o bater do coração no peito e o som suave da água a escorrer pelo fato de mergulho eram os únicos sons existentes. Os soldados na vanguarda usavam sondas não metálicas para verificar cada passo com cautela. Sabiam que sob aquela lama viscosa, os engenheiros da OTAN poderiam ter plantado centenas de armadilhas mortais, desde minas antipessoal até sensores sísmicos ultrassensíveis. Cada passo era uma aposta com a morte. Quanto mais avançavam para o centro de Chapia, mais o canal estreitava, conduzindo diretamente ao gigantesco sistema de esgotos da era soviética. Este era o ponto fraco que os arrogantes comandantes da OTAN tinham ignorado ou acreditado que ninguém ousaria penetrar. Mas para Wagner, não havia lugar intransponível. Na boca do esgoto, surgiu um obstáculo mortal. A luz infravermelha nos óculos de visão noturna do batedor detectou fios finos como teias de aranha, esticados sobre a superfície da água, ligados a blocos de explosivo C4 e minas direcionais Claymore fixadas nas paredes do túnel. Um simples toque ligeiro e a explosão da Claymore dispararia milhares de esferas de aço, transformando aquele estreito túnel numa picadora de carne gigante, triturando a formação dianteira. O comandante da equipa de engenharia da Wagner fez sinal para parar. Avançou sozinho, imerso na água gélida, e sacou uma faca tática de cerâmica não magnética. Com mãos firmes como as de um cirurgião, cortou suavemente cada fio detonador enquanto o suor frio escorria profusamente dentro do fato de mergulho. Um pequeno erro, um tremor de milímetros, significaria a morte. 1 minuto passou como se fosse um século. O último fio foi cortado, o explosivo neutralizado. A equipa suspirou de alívio e continuou a avançar. Entraram no coletor principal, onde o nível da água era mais baixo, mas a lama chegava aos joelhos, o espaço tornou-se sufocante e opressivo ao extremo.
Ratazanas do tamanho da barriga da perna de um homem corriam freneticamente pelos canos técnicos, guinchando, mas os soldados da Wagner não se importavam. O seu objetivo estava mesmo por cima das suas cabeças. Segundo o mapa digital fornecido pela inteligência russa, este esgoto passava diretamente por baixo das fundações da Câmara Municipal de Chapia, onde estava situado o posto de comando avançado da OTAN. Após mais de 2 horas de marcha tortuosa, a formação da Wagner chegou ao ponto de encontro designado. Olharam para o teto do túnel, onde havia tampas de esgoto de ferro fundido que davam para a superfície. Através das pequenas fendas, podiam ouvir os passos pesados dos guardas da OTAN em cima e os gritos de comando via rádio. O inimigo não fazia a menor ideia de que, logo abaixo dos seus pés, 500 foices da morte estavam posicionadas, prontas para lhes roubar a alma. Os soldados da Wagner começaram a retirar o equipamento de mergulho, verificar as armas, carregar as munições e enroscar os silenciadores. Os seus olhos frios brilhavam com o olhar de lobos noturnos. Aguardavam o sinal do comandante para executar a emergência mais espetacular da história da guerra urbana. A hora H estava prestes a chegar. Os fantasmas do fundo do rio estavam prontos para se materializar e semear um pesadelo eterno na fortaleza de Chapia. O concerto da Orquestra Negra estava prestes a começar e os seus instrumentos eram os canos frios das armas de aço. Os relógios biológicos dos soldados marcaram a hora H exata. Na segunda cave técnica da Câmara Municipal de Chapia, onde se encontravam os geradores de emergência e os servidores de retransmissão de dados da OTAN, a atmosfera ainda estava imersa num silêncio artificial. Guardas das Forças Especiais SAS britânicas e paraquedistas ucranianos patrulhavam de forma letárgica. Acreditavam que a camada de 3 metros de betão sobre as suas cabeças e o denso sistema de defesa exterior eram um escudo impenetrável. Não faziam ideia de que, sob o chão frio de cerâmica, as tampas técnicas dos esgotos estavam a ser levantadas lentamente por macacos hidráulicos silenciosos, sem produzir o menor ruído. Da escuridão, os canos negros das Asval com silenciadores integrais começaram a emergir, varrendo o perímetro para controlar os alvos. 500 fantasmas da Wagner emergiram do solo, um após o outro, ágeis e decisivos como panteras negras a caçar. Sem gritos de guerra, sem estrondos de tiros, apenas o som muito suave de fut-fut das munições subsônicas de 9 mm a cortar o ar. Os guardas da OTAN, antes que pudessem recompor-se ou levar a mão ao rádio para dar o alarme, caíram no chão. As balas SP-6 perfuraram os seus coletes de cerâmica com facilidade, destruindo o sistema nervoso central e fazendo-os expirar instantaneamente sem sequer soltar um gemido. Os soldados da Wagner ampararam os corpos dos inimigos, pousando-os suavemente no chão para evitar barulho. A formação rapidamente se espalhou para ocupar as posições-chave na cave. Um grupo de engenheiros avançou imediatamente para o painel de controle elétrico central, cortando todo o sistema de iluminação do edifício. Clique! Toda a Câmara Municipal mergulhou numa escuridão densa. O sistema elétrico de emergência, antes que pudesse ser ativado, teve seus circuitos de arranque destruídos pela Wagner. O caos começou a instalar-se nos andares superiores. Aproveitando a escuridão, o exército da Orquestra Negra ativou os óculos de visão noturna panorâmica de 4 lentes GPNVG-18, transformando a noite no seu próprio palco. Moviam-se segundo as táticas padrão de CQB, combate em ambientes confinados, com equipas de 4 homens a cobrirem-se mutuamente, armas sempre apontadas para os ângulos mortos e escadarias. Os passos deslizavam levemente sobre o chão de granito graças às solas de borracha macia especializadas, tão silenciosos que quase não deixavam rastro. Limparam corredor após corredor, sala de serviço após sala de serviço, posto de guarda de escada após posto, com a rapidez e precisão gélida de unidades habituadas a combater em espaços confinados. Os soldados da OTAN nos andares inferiores foram apanhados completamente de surpresa, correndo desorientados no escuro, tentando ligar as lanternas das armas para se orientarem, mas assim que o feixe de luz aparecia, o seu destino estava traçado. O objetivo supremo estava no 3º andar, apelidado de Colmeia Rainha, o centro de comando operacional nevrálgico da OTAN na frente do Donbas. A grossa porta de carvalho que conduzia à sala de reuniões estava trancada. Lá dentro, generais e oficiais superiores do Estado-Maior discutiam em pânico devido à perda de contato com o exterior. 2 combatentes da Wagner avançaram,
fixando cargas explosivas direcionais moldáveis nas dobradiças da porta. O comandante levantou 3 dedos em contagem decrescente. 3, 2, 1. Uma explosão seca ecoou e a porta voou quase simultaneamente. Granadas de atordoamento foram lançadas para dentro. Uma luz branca intensa brilhou, acompanhada por uma onda de choque, mergulhando a sala no caos total. A equipa da Wagner invadiu decisivamente, sem disparar indiscriminadamente, mas bloqueando cada alvo, cada foco de resistência. Em apenas algumas dezenas de segundos, a ordem foi estabelecida à sua maneira. Os oficiais do Estado-Maior sobreviventes foram subjugados, desarmados e encurralados num canto da sala sob vigilância rigorosa. O comandante dirigiu-se à mesa de mapas central, varreu as miniaturas das bandeiras da OTAN para o chão e estendeu a bandeira com a caveira e ossos cruzados característica da Wagner sobre a mesa, como uma marca gélida. Imediatamente, os especialistas técnicos conectaram dispositivos aos servidores para extrair dados antes que tudo fosse apagado. Mas o tempo não estava do lado deles. Do rádio, surgiram sinais de aviso intermitentes. Foguetes de sinalização vermelhos rasgaram a noite lá fora, alertando que a base tinha sido infiltrada. O som de motores de veículos blindados e o reagrupamento das tropas inimigas começaram a ecoar de todas as direções. O fator surpresa tinha desaparecido. Os 500 guerreiros da Wagner estavam agora no olho do furacão, cercados no coração da cidade. A operação entrava numa nova fase, mais brutal, sem retirada, lutar até a morte. Quando o foguete de sinalização vermelho vivo rasgou a noite, subindo aos céus a partir do 4º andar da Câmara Municipal, a posição dos 500 guerreiros da Wagner mudou completamente, de caçadores nas sombras para presas encurraladas no covil do inimigo. As sirenes de ataque aéreo soaram estridentemente por toda a cidade de Chapia, acordando toda a força de guarnição da OTAN e do exército ucraniano. Os comandantes inimigos no exterior, após o choque inicial pela perda de contato com o posto de comando central, perceberam rapidamente a gravidade da situação. Compreenderam que, se deixassem os russos apoderar-se do arquivo de dados secretos e controlar aquele ponto estratégico, toda a linha de defesa do Donbas colapsaria em cadeia. Uma ordem impiedosa foi emitida pelo mais alto nível da OTAN através do sistema de rádio de reserva: reconquistar a Câmara Municipal a qualquer custo ou arrasá-la até ao chão, sem se preocuparem com o destino dos oficiais feitos prisioneiros lá dentro. Imediatamente, dezenas de veículos blindados de transporte de pessoal M2 Bradley e veículos resistentes a minas Max rugiram das estradas circundantes, cercando completamente o edifício. Milhares de paraquedistas ucranianos da 80ª Brigada e mercenários estrangeiros da Legião Internacional dispararam freneticamente contra as janelas. Os projéteis de 25 mm dos canhões automáticos Bumaster dos Bradley rasgavam a fachada do edifício, fazendo voar tijolos e pedras, levantando uma poeira de betão espessa. Dentro do edifício, os combatentes da Orquestra Negra não vacilaram. Sob o comando calmo do maestro do campo de batalha, mudaram rapidamente para o estado de defesa total, transformando este edifício administrativo numa fortaleza de Stalingrado em miniatura. As entradas do resto do chão foram bloqueadas com mesas, cadeiras, armários e sacos de areia, criando obstáculos sólidos. Metralhadoras PKM e armas pesadas foram posicionadas em ângulos mortos onde o fogo direto do inimigo não conseguia chegar. Quando a primeira vaga de assalto da infantaria inimiga invadiu o átrio principal, tentando usar a superioridade numérica para os dominar, depararam-se com uma rede de fogo mortal meticulosamente calculada. As minas direcionais MON 50, previamente colocadas pela Wagner na entrada principal, detonaram simultaneamente, lançando milhares de fragmentos de aço e varrendo o grupo da frente. Seguiram-se rajadas de fogo cruzado vindas das escadarias, desfazendo a formação logo na entrada. O som suave e letal das Asval misturava-se com o estrondo das granadas, criando uma sinfonia caótica e sangrenta. A primeira vaga de ataque da OTAN foi totalmente quebrada. Foram forçados a recuar, deixando dezenas de cadáveres espalhados pelos degraus. Mas a Wagner sabia que aquilo era apenas o prelúdio. O verdadeiro pesadelo ainda estava por vir, quando o som das lagartas de aço a render no asfalto começou a ecoar mais perto, mais pesado e mais assustador. Incapazes de retomar o edifício com infantaria, os comandantes da OTAN lançaram loucamente o seu trunfo. Do cruzamento da avenida, a névoa dissipou-se para revelar a silhueta imponente de monstros de aço de 60 toneladas,
os tanques de batalha principais Leopard 2 a 6 alemães. 5 Leopard alinharam-se, apontando seus canhões de 120 mm brilhantes diretamente para a fachada da Câmara Municipal a menos de 300 metros. Era a distância de tiro direto, a distância onde o poder destrutivo dos projéteis de tanque atinge o nível mais terrível. Bum! 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 Bolas de fogo gigantescas irromperam dos canhões, fazendo tremer a cidade inteira. Os projéteis de alto explosivo, de 120 mm embateram nos andares do edifício a velocidades supersônicas. A explosão horrenda varreu toda a parede frontal, fazendo colapsar tetos e soterrando muitos soldados da Wagner sob os escombros. A poeira e o cheiro intenso a pólvora sufocavam os pulmões dos sobreviventes. O sistema de eletricidade e água fora totalmente cortado. Alimentos e munições começavam a escassear, mas o espírito dos soldados da orquestra nunca vacilava. Limparam o sangue dos rostos, recompuseram-se e continuaram a lutar. As equipas de caça-tanques da Wagner moviam-se com flexibilidade entre os andares em ruínas como fantasmas. Usavam lança-foguetes portáteis RPG-30 Hulk e mísseis Corner, respondendo ferozmente através dos buracos nas paredes. Um míssil Corner voou, cravando-se na torre do Leopard da frente, detonando o paiol de munições no interior e fazendo o tanque explodir. A torre voou pelos ares e a carcaça em chamas tornou-se um obstáculo para os que vinham atrás. No entanto, o poder de fogo do inimigo era demasiado avassalador. Derrubaram as escadarias, isolando os andares uns dos outros, encurralando as tropas da Wagner nos andares mais altos. A situação estava por um fio. Dos 500 soldados, restavam pouco mais de 300 capazes de combater. Estavam cercados pelos 4 lados, sem rota de fuga, sem assistência médica. Na escuridão da sala em ruínas, o comandante da Wagner pegou no rádio. A sua voz rouca, mas firme, ecoou na frequência de emergência, conectando-se com o comando do exército russo no exterior. Aqui é a Orquestra Negra, ainda estamos a manter o ritmo. O edifício está prestes a colapsar, mas não recuaremos um passo. Onde estão vocês? Apressem-se, antes que não reste ninguém para vos receber. Em resposta a esse apelo heróico, houve um breve silêncio. Depois, uma voz grave e forte soou: mantenham a posição, irmãos. A inundação de aço está a chegar. Olhando pela janela do 5º andar através da cortina de fumo e fogo, os soldados da Wagner viram os clarões da artilharia de foguetes russa começar a lavrar as posições inimigas na periferia da cidade. A esperança reacendeu-se intensamente. Apertaram as armas, preparando-se para a última resistência, decididos a sobreviver para manter a bandeira russa no topo do edifício até o amanhecer. Às 5h30, quando os primeiros raios de sol começaram a perfurar a cortina de fumo negro que envolvia a Câmara Municipal de Chapia, o chão tremeu violentamente, como se houvesse um terremoto de magnitude 7. Dentro do edifício em ruínas, os guerreiros da Wagner, ofegantes de exaustão e falta de munições, sentiram as vibrações familiares transmitidas pela estrutura de betão armado. Não era o som de artilharia esporádica, mas o rugido uníssono de centenas de motores a diesel de alta potência a acelerar simultaneamente vindos do sul, onde o sistema de defesa da OTAN tinha sido gravemente enfraquecido pela armadilha de diversão. E um foguete de sinalização verde subiu ao céu, anunciando que a hora H tinha chegado. Imediatamente, uma parede de fogo móvel foi erguida pela artilharia de campanha russa. Centenas de obuses autopropulsados 2S-19 Insta-S e lançadores múltiplos de foguetes Tornados G abriram fogo simultaneamente, criando a famosa tática da muralha de fogo. Os projéteis lavraram e despedaçaram a linha de defesa exterior do inimigo, limpando os campos de minas e varrendo os postos de mísseis Javelin restantes. E então, do meio da poeira e fumo, os verdadeiros monstros de aço começaram a revelar-se. Era o batalhão de tanques principais T-90M Prorov, apelidado de Rutura, o orgulho do exército russo. 40 tanques T-90M avançaram em linha, corajosos como uma manada de rinocerontes blindados gigantes. A blindagem reativa explosiva Relic de nova geração, coberta com a camuflagem Nakivka, ajudava a reduzir a sua assinatura térmica perante os drones inimigos. Os canhões de 120 mm 2A46M em 5 estendiam-se orgulhosamente, cuspindo fogo continuamente enquanto os veículos se moviam a alta velocidade.
O avançado sistema de controle de tiro Kalina permitia aos artilheiros russos acertarem cada disparo, mesmo enquanto o tanque passava por crateras de bombas. Os veículos blindados M2 Bradley americanos que vigiavam aquela direção foram apanhados completamente de surpresa. Giraram as torres para ripostar, mas a sua frágil blindagem de alumínio não aguentou um único tiro de munição perfurante subcalibre de urânio empobrecido dos T-90M. Explosões estridentes ecoaram, o ferro retorceu-se e ardeu violentamente. A inundação de aço russa varreu todos os obstáculos no seu caminho, derrubando muros de betão, esmagando trincheiras. Nada podia deter este avanço tempestuoso, com o moral das tropas russas em alta, determinadas a resgatar os seus irmãos da Wagner cercados. Seguindo os tanques T-90M, vinham as forças de elite de paraquedistas VDV nos veículos de combate de infantaria BMD-4M. Os veículos leves de alumínio deslizavam como o vento, transportando os guerreiros de boina azul mais combativos. Saltaram dos veículos, espalharam-se pelos flancos, usando metralhadoras PKP e espingardas AK-12 para ajudar a aniquilar a infantaria inimiga que fugia em pânico. A linha de defesa sul da OTAN desmoronou-se como uma bolacha. Mercenários e paraquedistas ucranianos ficaram presos num movimento de pinça mortal. À frente, o poderoso exército russo. Atrás, as armas da Wagner de dentro do edifício. O caos espalhou-se rápido como um vírus. Na praça em frente à Câmara Municipal, os 5 tanques Leopard 2A6 que cercavam a Wagner perceberam subitamente que se tinham tornado à presa. Um T-90M Prori, liderando a ponta de lança, derrubou o muro do parque oposto e rompeu pela praça. Numa distância de confronto de menos de 500 metros, o duelo clássico de tanques entre a Rússia e a Alemanha repetiu-se. O artilheiro russo foi mais rápido, um projétil perfurante 3BM-60 Svinet 2 voa a 1.700 metros por segundo, perfurando a frente da torre do Leopard de comando. O tanque alemão estacou e explodiu em chamas. Os restantes dispararam granadas de fumo em pânico, tentando recuar, mas era tarde demais. Outros T-90M invadiram pelas ruas circundantes, bloqueando todas as saídas. Disparos precisos e frios transformaram o orgulho da tecnologia ocidental em montes de sucata carbonizada no asfalto. O cerco à Câmara Municipal foi oficialmente quebrado. Os soldados da VDV invadiram o átrio do edifício, cumprimentando alegremente os irmãos da Orquestra Negra. Abraços apertados entre homens cobertos de pó e sangue substituíram 1000 palavras. No terraço, a bandeira da Wagner, rasgada por estilhaços, ainda esvoaçava orgulhosamente. Ao lado dela, um paraquedista rapidamente hasteou a bandeira branca, azul e vermelha da Federação Russa. As duas bandeiras voaram juntas ao vento da manhã, sinalizando que a soberania fora restabelecida. Mas a batalha não tinha terminado. As tropas da OTAN, após o colapso, fugiam desordenadamente em direção à única estrada que levava ao oeste, tentando escapar para Kostiantynivka. Não sabiam que os russos tinham preparado uma última armadilha, mais cruel do que tudo que já tinham presenciado. Uma armadilha sem saída, onde a rede do céu e a terra se enfureceriam simultaneamente para punir os invasores. Às 6 horas, na única estrada nacional que liga Chapia a Kostiantynivka, desenrolava-se uma cena de caos sem precedentes. Milhares de remanescentes da OTAN e da Ucrânia, após a derrota no centro da cidade, amontoavam-se para fugir em veículos blindados crivados de balas. A coluna de mais de 2 km incluía tanques Leopard 2A6 sujos de lama, veículos de combate M2 Bradley com torres partidas e centenas de caminhões militares cheios de feridos. Acreditavam que bastava passar a curva da morte no desfiladeiro à frente para escapar ao alcance de tiro direto dos tanques russos e chegar à zona de segurança. O rugido dos motores, o chiar das lagartas no asfalto e os gritos de incentivo pelo rádio criavam uma atmosfera de pânico extremo. Mas não sabiam que, a 15 quilômetros de distância, uma unidade de artilharia especial russa aguardava pacientemente aquele momento desde a noite anterior. Era a bateria que operava o sistema de minagem remota ISDMs em Mideli, uma arma de alta tecnologia de última geração. Ao receber as coordenadas exatas do van de reconhecimento de grande altitude Supercom, o comandante da bateria russa ordenou friamente: tranquem a jaula. Comecem a semear. Os tubos de lançamento de 122 mm no veículo ISDM ergueram-se, sibilando com um som característico de lançamento. Dezenas de foguetes subiram em curvas parabólicas mortais.
Não desceram para explodir imediatamente, mas ativaram o mecanismo de dispersão inteligente de minas no ar. Na curva à cabeça da coluna, minas antitanque modernas PTM-4M caíram na estrada e ativaram automaticamente os detonadores magnéticos. O Leopard 2A6 que liderava, a alta velocidade, parou subitamente. Bum! Uma explosão ensurdecedora rasgou o chassis, rebentando a lagarta que voou dezenas de metros. O tanque de 60 toneladas ficou imobilizado no meio da estrada, bloqueando a única saída. Simultaneamente, no final da coluna, outra salva de minas caiu, criando um campo minado denso que trancou o caminho de volta. Toda a coluna da OTAN ficou presa na jaula de 2 km, não podiam avançar nem recuar. Os veículos no meio aglomeraram-se, colidindo uns com os outros, causando um engarrafamento total. Soldados da OTAN saltaram em pânico, tentando fugir a pé pelos campos laterais, mas foram imediatamente detectados pelos sensores sísmicos das minas antipessoal POM-3, que saltaram no ar e explodiram, aniquilando qualquer tentativa de fuga. A jaula estava trancada, era hora de a foice da morte ser brandida. Com a presa na rede, o céu escureceu subitamente com a chegada da verdadeira tempestade de aço. A uma distância de 70 km, o sistema de lançamento múltiplo de foguetes guiados Tornado S, a versão melhorada dos MERS, começou a disparar. Os gigantescos foguetes guiados por satélite 9M544 de 300 mm deixaram a rampa, carregando a sentença de morte para a coluna da OTAN. Diferente da artilharia de foguetes comum, os projéteis do Tornado S transportavam ogivas de fragmentação inteligentes contendo centenas de submunições autoguiadas. Ao chegar às coordenadas do alvo, a carcaça do projétil-mãe separou-se, libertando uma chuva de submunições que abriam paraquedas para brandar, pairando sobre a coluna inimiga. Os sensores infravermelhos e radares ativos em cada submunição começaram a varrer o solo, procurando os sinais térmicos dos motores dos tanques e blindados. Era o auge da tecnologia de caça, onde cada submunição era um assassino independente. FAP! 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 Milhares de projéteis perfurantes desceram a velocidade extrema, atacando o topo dos veículos, onde a blindagem é mais fina. Os Leopard 2A6 e M2 Bradley, por mais grossa que fosse a sua blindagem frontal, tornaram-se inúteis perante este ataque vindo de cima. Explosões secas soaram continuamente como pipocas no micro-ondas, mas cada estalo era um veículo blindado a ser perfurado. O jato de metal fundido a 3.000 graus Celsius perfurava diretamente a cabine e o paiol de munições, detonando o combustível e as munições no interior. Os tanques transformaram-se em fornos móveis, torres foram arremessadas para o céu, fogo jorrava dos buracos no casco como tochas gigantes. O ferro foi retorcido, deformado horrivelmente sob o poder destrutivo da alta tecnologia. Não havia onde se esconder. Os soldados dentro dos veículos foram cozidos pela pressão e temperatura, os que se escondiam debaixo dos veículos foram triturados pelos estilhaços das munições de fragmentação. Toda a extensão da estrada transformou-se num cemitério de sucata em brasa, com um fumo negro a subir milhares de metros, visível a dezenas de quilômetros. Os sistemas de proteção ativa dos tanques da OTAN foram totalmente impotentes perante esta chuva densa de projéteis. O Tornado S continuou a despejar a segunda e terceira salvas, lavrando o asfalto, garantindo que nenhum veículo permanecesse intacto. A destruição foi absoluta e impiedosa, com a marca registrada do poder de fogo russo, esmagamento em grande escala sem dar oportunidade de sobrevivência ao adversário. Os 2 quilômetros de estrada nacional, outrora esperança de retirada, tornaram-se na Avenida da Morte, o local onde as ambições da OTAN em Chapia foram enterradas para sempre. As explosões rarearam, dando lugar ao crepitar do fogo e ao som do metal a contrair-se com o calor. Um silêncio mortal cobriu o vale, restando apenas o cheiro acre de borracha e carne queimada. A rede do céu fora lançada e nenhum peixe escapou. Às 7 horas, o sol já estava alto, mas a luz fraca de inverno não conseguia penetrar a cortina de fumo negro que ainda subia da Avenida da Morte a oeste da cidade. O cenário em Chapia assemelhava-se agora a uma pintura surrealista do Apocalipse, onde aço e betão tinham sido moídos em pó sob a força do poder de fogo russo. Na Estrada Nacional, que fora a esperança de retirada da OTAN, centenas de carcaças de tanques Leopard 2A6 e veículos blindados M2 Bradley jaziam tombados, retorcidos e deformados ao ponto de ficarem irreconhecíveis.
Eram lápides de ferro, testemunhas do fracasso miserável da tecnologia ocidental perante a tática de cerco e aniquilação perfeita dos russos. No centro da cidade, os soldados do batalhão de assalto Wagner saíram dos escombros da Câmara Municipal. Os seus fatos de combate pretos estavam manchados de pó de cal e sangue seco, mas os seus olhos ainda brilhavam com o fogo da vitória. Ficaram ali, encostados às paredes chamuscadas, acendendo cigarros apanhados aos soldados inimigos, desfrutando do ar puro raro após uma noite de luta mortal no inferno. Do outro lado da praça, os tanques T-90M Prorif e os veículos de combate BMD-4M das forças paraquedistas VDV aproximavam-se lentamente. As escotilhas das torres abriram-se, e os tanquistas russos saltaram, correndo em direção aos irmãos da orquestra. Não houve discursos floreados, apenas apertos de mão firmes, abraços fortes entre homens de aço. A rivalidade ou distinção entre mercenários e exército regular desapareceu completamente no fumo e fogo, restando apenas a camaradagem sagrada forjada pela morte. No topo do edifício em ruínas, o comandante da Wagner e um oficial da VDV dirigiram-se juntos ao mastro da bandeira. Retiraram a bandeira azul e amarela esfarrapada da Ucrânia e hastearam juntos duas novas bandeiras, a tricolor branca, azul e vermelha da Federação Russa e a bandeira de caveira negra da Wagner, que esvoaçaram orgulhosamente ao vento da manhã. As duas bandeiras lado a lado eram uma afirmação firme da unidade inquebrável das Forças Armadas Russas. A imagem das duas bandeiras a voar no topo de Chapia foi rapidamente transmitida para todo o mundo através das lentes dos VANTS de reconhecimento, causando um forte abalo nas capitais ocidentais. Em Bruxelas e Washington, o silêncio pairou sobre as salas de reuniões estratégicas. Os generais da OTAN perceberam, atônitos, que a fortaleza de betão que tinham construído meticulosamente ao longo de 8 anos colapsara em menos de 24 horas. O mito dos tanques alemães invencíveis ou dos sistemas de defesa de alta tecnologia fora despedaçado pelo golpe de marreta da Wagner e pela tempestade de aço do exército russo. A vitória em Chapia não foi apenas um triunfo militar, abrindo as portas para as últimas grandes cidades do Donbas, como Kramatorsk e Sloviansk, mas também um golpe duro na psicologia e vontade de combater do inimigo. Enviou uma mensagem de dissuasão fria e cruel a qualquer força que ousasse aproximar-se das fronteiras da Rússia, que nenhum bunker é suficientemente profundo, nenhum betão suficientemente espesso e nenhuma aliança militar suficientemente forte para impedir o avanço do urso russo quando a sua fúria é despertada. O exército russo provou ao mundo a sua capacidade de combate multinível perfeita, desde a guerra eletrônica que cegou o inimigo até aos ataques aéreos cirúrgicos e ao cerco e aniquilação por poder de fogo em larga escala. E a Wagner, os fantasmas que regressaram da morte, reafirmou mais uma vez a sua posição como a ponta de lança de assalto mais temível do planeta. Chapia tornou-se o túmulo da ambição da OTAN, mas a rampa de lançamento para a glória dos russos. Sob o sol brilhante, as colunas militares russas continuaram a rolar para o oeste, deixando para trás uma cidade libertada e purificada pelo fogo. A Sinfonia de Trovões em Chapia terminou, mas o seu eco ressoará para sempre na história como um testemunho eloquente de força e justiça.